Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. Nessa quarta-feira, reunidos aqui numa só fé, numa só energia, prontos para nos conectar com Deus. Abra sua Bíblia nesse momento, se você puder, no livro de Filipenses, carta à igreja de Filipos. Filipenses 2, nós vamos ler. E eu quero pedir nesse momento que você curta o vídeo, se você ainda não curtiu. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. O canal está crescendo, está alcançando mais pessoas. E isso graças à colaboração dos nossos inscritos. Então inscreva-se. Hoje nós vamos entender a importância de sermos mais parecidos com Jesus. E qual que é a relevância disso para a minha vida e como que eu aplico isso? Como que eu vivo na prática? Vamos entender um pouco. Isso tem muito a ver com o que nós estamos falando essa semana sobre fé e obediência. Jesus é o nosso maior exemplo disso tudo. Vejamos então o que diz Filipenses 2, se você não abriu aí ainda, vou mostrar para você onde é que fica entre as cartas de Paulo. Se você chegou em Coríntios, 1º e 2º Coríntios, você vai passando, você vai encontrar Gálatas, Efésios, aí você chega em Filipenses. Nós vamos ler a partir do capítulo 2, versículo 5, tá? Leiamos que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, ou apegar-se. Mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Faço uma pausa aqui para nós continuarmos a leitura depois. Trago a seguinte reflexão. Primeiramente, por que ser semelhante a Cristo? Às vezes isso pode soar como algo muito difícil, muito desafiador. E é, de uma certa forma. Não vou dizer para você que é a coisa mais fácil do mundo. Mas é a coisa mais sensata, mais inteligente e mais prudente. Ser imitador de Cristo, parecer com Cristo, como alguns dizem hoje em dia, ser cópia de Jesus, é a atitude mais sensata, mais inteligente que nós fazemos. Por quê? Porque Jesus é o nosso símbolo principal de fé, de obediência. E quando eu falo de obediência, eu falo de obedecer ao que Deus quer, a vontade de Deus, que, segundo a palavra, é boa, perfeita e agradável. Jesus hesitou em algum momento em não obedecer à vontade do Pai? Não. Porém, ele sentiu angústia, sentiu pavor. Isso é revelado no Getsemane, nos minutos finais da sua vida, quando ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas prevaleça a tua vontade. E essa deve ser a nossa oração constante, com frequência. Pai, o Senhor sabe as minhas fraquezas, as minhas limitações, as minhas dificuldades. O Senhor me conhece mais do que eu mesmo. Mas que a tua vontade prevaleça na minha vida. Porque eu sei que se a tua vontade for que eu vá, que eu faça, que eu fale, o Senhor vai me encorajar, o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai me direcionar e eu vou conseguir, eu tenho certeza. Então assim, diante disso que nós lemos aqui, essa carta aos Filipenses, diante disso, sejam como Cristo, que mesmo sendo Deus, não se apegou a isso, não ficou fissurado, não, eu sou Deus, vocês estão abaixo de mim e tal, não. O intuito principal dele era servir, tanto que ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, aqui fica a mensagem. Para eu ser igual a Jesus, então eu tenho que ser boazinha, eu tenho que fazer tudo para todo mundo o tempo todo, estar servindo o outro e cuidando da vida do outro, cuidando dos afazeres do outro, não. Tem uma frase que eu gosto muito e que vai ajudar nosso entendimento aqui nesse ponto, que faça pelo próximo apenas aquilo... Não, perdão, vou corrigir. Não faça pelo próximo aquilo que somente ele pode fazer. Não faça pelo próximo a partir dele. Entendeu? Tipo isso. Ou seja, eu não tenho que ficar carregando ninguém nas minhas costas. Eu tô sempre falando aqui sobre servir. Passamos uma semana inteira falando sobre generosidade. Tá tudo salvo aqui no canal. Mas eu quero trazer esse entendimento para você, essa linha racional, no sentido de que eu preciso ajudar o meu próximo naquelas necessidades que estão ao meu alcance, mas que não vão travar a minha vida, que não vão drenar as minhas energias, que não vão sugar a minha paz. Por quê? Porque tem pessoas que se aproveitam da nossa boa vontade, e isso existe, é real, e você sabe disso. Existem pessoas que vão abusar da sua condição de: agora você está andando com Jesus, né? Você é um discípulo, você é um cristão, então agora eu posso abusar, agora eu posso... Tudo que eu pedi você tem que me dar, e você não pode isso, você não pode aquilo. Às vezes, para apontar o que você pode, o que você deve, a pessoa é bem rápida. Mas para se policiar, ela é tardia. E nós é que devemos saber respeitar o espaço do outro, saber colocar o outro no seu devido lugar,
com respeito, com educação, como Jesus fez. Muitas vezes testaram a paciência de Jesus com perguntas inoportunas, tentando desmotivá-lo, tentando envergonhá-lo, e ainda assim ele respondia com a máxima maestria, com a máxima educação e ao mesmo tempo colocando as pessoas mal intencionadas no seu devido lugar. Nós podemos fazer aqui, nós vamos fazer, aliás, algumas semanas só meditando sobre a vida de Jesus, sobre sermos discípulos de Jesus, sobre sermos imitadores de Cristo, que vai muito além desse texto do capítulo 2 de Filipenses. Ou seja, o que eu estou fazendo para ser mais parecido com Jesus? Não é só sobre perdoar, é muito importante. Perdoar é mais do que um sentimento, é um mandamento, é uma decisão que eu tomo de perdoar aquele que me prejudicou, que me fez mal. Mas vai muito além disso, vai muito além também de servir o próximo, vai chegar ao ápice a você obedecer à voz do Pai. Se eu estou em obediência a Deus, é tanto que Jesus, em João capítulo 15, quando ele vai falando da videira verdadeira, nós somos os ramos, ele vem falando assim: olha, se vocês obedecerem o que eu lhes ensinei, vocês serão chamados meus amigos. Ou seja, ele estabeleceu essa condição. Para vocês deixarem de ser servos e agora se tornarem meus amigos, vocês têm que me obedecer. E a minha ordem para vocês é sigam os mandamentos, que no caso ele resumiu os 10 em 2, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar o seu próximo como a você mesmo. E aí é que está o desafio de todo mundo, amar esse próximo, e às vezes esse próximo não colabora, mas não é o próximo precisar colaborar. É eu buscar conhecimento, ter munição, né? Ter aí respaldo, que a gente chama, para bagagem, para poder me defender da forma correta, para poder me proteger, me blindar, para não permitir que o outro invada o meu espaço, para não permitir que eu seja usada pelas pessoas que às vezes são abusadas. E nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos abrir nesse ponto. Por quê? Porque algumas pessoas às vezes querem barganhar conforme as nossas atitudes, conforme o nosso bom coração. E às vezes, tem até uma pessoa que comentou aqui esses dias em um dos vídeos, e eu respondi a pessoa, falando: poxa, eu já ajudei tantas pessoas, e as pessoas foram ingratas, as pessoas foram assim, agiram de forma... E às vezes a gente se entristece com isso, a gente tem que querer se fechar. Tipo, eu não quero mais fazer isso, não quero mais... E não é sobre isso. A Bíblia, quando vai falar sobre nós sermos imitadores de Cristo e servir o nosso próximo, não é sobre ser bonzinho, não é sobre agradar todo mundo, tentar isso é cansativo, exaustivo, é mentira. Quem diz que nós temos que agradar todo mundo, a gente não tem. Nós precisamos ser nós mesmos, mas o nosso nós mesmo parecido com Cristo. Sempre, com frequência, respeitar os nossos limites humanos, nossos limites enquanto pessoa. Respeitar o nosso tempo. E aí entra a questão do autoconhecimento, entender qual que é a minha personalidade, qual que é o meu temperamento, como que eu reajo diante de determinadas situações, como que eu devo falar tal coisa para não humilhar a pessoa, para não ofender, para não ferir, como que eu reduzo o impacto de uma mensagem que eu quero transmitir, uma mensagem de correção, uma mensagem de repreensão, às vezes, dependendo da intimidade, do grau de intimidade da pessoa. Porque assim, biblicamente falando, nós... Quando eu falo nós, me inclui. E todos nós que tememos a Deus, precisamos estar debaixo de constante correção, constante repreensão, constante disciplina. E, por favor, não confunda com humilhação pública. Não confunda isso com vexame. Mas quando eu falo de correção, disciplina, repreensão, é por parte daquelas pessoas que nós amamos e que nos amam, que nos respeitam. Essa pessoa vai te chamar no particular, vai fazer essa observação sobre aquilo que você tem errado, aquilo que você tem falhado, aquilo que você precisa melhorar. E ela vai também te elogiar, ela vai também te amar, ela vai também te acolher. Por quê? Porque ela reconhece que ela é tão falha e pecadora quanto você. Ela não quer estar num ar de superioridade. Olha, eu sou perfeita, então você tem que ser perfeito como eu. Então, assim, o que Jesus nos ensinou no sentido de: eu preciso que vocês obedeçam os meus mandamentos, eu preciso que vocês sigam firmes, mas eu entendo a fragilidade de vocês, eu entendo a pouca fé de vocês, eu entendo, muitas vezes, Jesus se sentiu frustrado em uma determinada situação, por exemplo, quando os discípulos tinham que cumprir a obrigação, não conseguiram cumprir. Aí ele: homens de pequena fé, até quando, geração, estarei entre vós? Algumas perguntas nesse sentido ele fazia para questionar as pessoas. Por exemplo, será que vocês podem ter um pouco mais de fé? Um exemplo muito claro é de Pedro, por exemplo, quando foi andar sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. Quando Pedro pediu, né? Se for o Senhor mesmo, me leva para ter contigo andar sobre as águas. Foi, mas a poucos passos Pedro afundou. Pedro, a fé dele enfraqueceu, com certeza. Ele temeu, né? O medo foi maior que a fé. E aí Jesus faz essa correção: homem de pequena fé. Ou seja, nós muitas vezes vamos lidar com situações, desafios do nosso dia a dia por causa da nossa incredulidade mesmo, do nosso medo, da nossa insegurança, do nosso achar que não somos capazes. Na verdade, uma crença de merecimento, uma crença de capacidade, melhor dizendo, porque aí eu acho que eu não sou capaz, é muito difícil ser parecido com Jesus, não consigo não, larguei, pronto. Agora eu faço uma pergunta para você:
Seja qualquer habilidade que você já aprendeu na vida, seja dirigir, seja fazer uma comida, seja qualquer habilidade prática do dia, seja habilidade doméstica ou profissional. Quando você fez essa coisa que você aprendeu, essa habilidade, você fez uma única vez e já aprendeu? Já ficou 100%, já ficou profissional? Você tentou 1 ou 2 vezes, deu errado e você desistiu? Por exemplo, liguei o carro, passei a marcha, estancou o carro. A gente fala estancou, desligou o carro, desligou o motor, morreu o motor. E aí nunca mais eu vou pegar no carro porque eu não soube acelerar ali no tempo certo, não soube mediar, conciliar, acelerar com o freio, com o passa-marcha. Enfim, você já desistiu de primeiro, largou a escola, largou o seu plano de ser motorista? Claro que não. Claro que não, você tentou, e tem gente que tenta tanto essas histórias de conseguir CNH, eu tenho umas histórias muito engraçadas, mas assim, cada um tem seu tempo, cada um tem sua dificuldade, cada um tem seus desafios, suas cicatrizes que só Deus conhece. Então assim, andar com Cristo, ser imitador de Cristo, ser parecido com Jesus, vai ser da mesma forma, é um novo horizonte que se abre, é um novo momento da sua vida, você está se descobrindo agora, vamos dizer, ou há alguns anos, enfim, está aí nessa caminhada, essa constância. O segredo é não desistir, porque se você já diz, é difícil, quero largar, não tô nem aí, prefiro meus vícios, prefiro minha vida mediana, como tava, e prefiro, aí você tá largando a oportunidade de ser curado, largando o tratamento, e abraçando o problema, e abraçando a doença, e abraçando a dificuldade, entendeu? Então, caminhar com Cristo, ser imitador de Cristo, é basicamente o que está no versículo 7 aqui de Filipenses 2, esvaziar-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esvaziar-se de si mesmo é quando eu digo, Pai, sem ti eu não dou conta não. Sem ti eu não consigo perdoar, sem o Senhor eu só sinto raiva. Sem o Senhor eu só tenho amargura na minha vida. Sem o Senhor você vai mostrando para Deus a sua fragilidade, as suas feridas, abrindo os seus curativos e mostrando para Ele a gravidade do que acontece dentro de você, das suas limitações. Pai, o Senhor ensina a gente a ter misericórdia, mas tem pessoas que eu quero o pior para ela, não quer ter misericórdia. O Senhor nos instrui a perdoar, mas tem pessoas que eu me recuso a perdoar. E agora? Me ajuda. Enfim, despisse do seu velho eu, despisse da sua natureza adâmica, que eu estou sempre falando aqui, revelar a sua fraqueza para Deus. Senhor, me ajuda. Eu sei que eu não consigo sozinho, mas contigo eu tenho plena convicção que eu consigo, que vai dar certo, que é possível. E eu quero aprender mais de Cristo. E aí vem, participo da escola de discípulos. Estamos sempre falando sobre essa questão de ser cópia de Jesus, ser imitador de Cristo. E nós meditamos com bastante profundidade sobre a vida de Jesus, sobre cada sermão dele, sobre cada ensinamento. E aí a gente tem muito conteúdo sobre Jesus, da pessoa de Jesus, aquilo que ele ensinou durante a sua passagem pela terra, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu prometo para vocês que a gente vai trazer aqui uma semana ou mais, né, para nós enfatizarmos muito sobre essa questão de ser cópia de Jesus. Esse assunto é muito profundo e não pode se resumir a Filipenses 2, mas é a mensagem que eu queria trazer para você, inclusa no assunto central dessa semana, fé e obediência. Ou seja, eu creio de todo o meu coração no meu Criador que me criou, que estabeleceu os seus princípios, seus mandamentos desde a fundação do mundo. Creio de todo o meu coração, e se eu creio, eu obedeço. Como Jesus fez, estava lá do lado do Pai, e o Pai disse, eu tenho uma missão para você precisa ir lá e cumprir essa missão. E ele veio prontamente, ciente, sabendo de como seria árdua, como seria desafiadora, como seria dolorosa, mas ele resolveu, ele escolheu, ele tomou a decisão de obedecer. Então assim, não disse que seria fácil, inclusive ele deixou uma mensagem dizendo, no mundo tereis aflição, ou seja, vocês vão passar por dificuldade. Mas tem de bom ânimo, ou seja, tenha fé, com esperança, se alegrem. Eu venci o mundo, ou seja, se eu venci, vocês vão vencer. Eu mostrei para vocês o caminho das pedras, já ouvi eu acho engraçada essa expressão. Vou te mostrar o caminho das pedras para conseguir tal coisa. Hoje em dia, o povo que trabalha no digital estão sempre falando essa expressão, o caminho das pedras. Então, assim, Jesus nos mostrou o caminho das pedras, não só para a salvação, mas para andar pertinho do Pai, para agradar o Pai. E não é os meus esforços, não é meu sacrifício, não é aquilo que eu faço para mostrar para Deus que eu sou bom, para mostrar para Deus que eu sou capaz. Não preciso provar nada, nem para Deus, nem para ninguém. Deus, ele conhece meu coração. É a minha fé e a minha obediência. Crer e obedecer o que ele me instruiu, o que ele me incumbiu, a missão que ele me deu. Entendeu? Espero que essa palavra tenha falado com você. Curte o vídeo se você não curtiu ainda. Se inscreve no canal. Comenta aqui no chat, nos comentários, seu pedido de oração. E eu quero orar agora pela sua vida, onde você estiver. Uma coisa que eu queria pedir pra você antes da oração. Eu não pedi isso ainda, acho que aqui no canal. Comenta aqui embaixo de que cidade você está me assistindo.
para eu conhecer se tem alguém de outro país também, se está nos assistindo fora do Brasil, né? Eu quero conhecer você. Comenta o seu nome e a cidade de onde você está nos assistindo, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso está no céu, em nome de Jesus, teu Filho. Nos reunimos em oração nesse momento, nossa fé, nossa comunhão. Todos quantos estão aqui ao vivo assistindo, todos quantos estão assistindo em outro horário. Eu oro pela vida de todos que serão alcançados por essa mensagem, por essa palavra, por essa oração. Eu peço que o Espírito Santo de Deus visite essa pessoa nesse momento, acalmando o seu coração, lhe trazendo paz, lhe trazendo a simplicidade do amor de Cristo, do amor de Deus por nossas vidas que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nesse momento, eu peço que o Pai venha respondendo cada pedido de oração, cada necessidade particular, individual, cada resposta, cada porta que o Senhor há de abrir, que essa pessoa tem pedido. Meu Deus, em nome de Jesus, nos livra de cair em ciladas e nas astutas ciladas do nosso adversário, nos ajuda a sermos mais parecidos com Jesus, a ter ações, atitude, palavras semelhantes às de Cristo, a nos comportarmos como verdadeiros discípulos que temem ao Senhor, que cumprem os seus mandamentos. Como disse Jesus, se me obedecerem, serão os meus amigos, que nós possamos ser chamados amigos de Cristo e possamos, Senhor, cada dia mais servir o nosso próximo em amor, em respeito, em comunhão, a não esperar nada em troca, ainda que as pessoas nos decepcionem, que nós a gente não permita que isso entre no nosso coração, que nós possamos entender que cada um dá aquilo que tem e que nada do que o nosso próximo fizer nos impeça de continuar fazendo bem, continuar amando, continuar acolhendo, continuar obedecendo ao Pai. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, Pai. Continua conosco na nossa caminhada, segurando nossas mãos, sustentando, nos ajuda a vencer as dificuldades e nos ajuda a perseverar com fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, recebeu essa palavra de seu coração, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.